Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos repercutir uma matéria publicada no portal Cartão de Visita News, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, em que traz uma matéria com o seguinte título: a AGU, se referindo evidentemente à Advocacia Geral da União, garante a segurados do INSS devolução de mensalidade descontada por associação. É importante que vocês compreendam essa matéria. No decorrer das explicações, eu vou te falar algumas informações que acontecem dioturnamente com todos os segurados do INSS Brasil afora. Eu vou ler a matéria e te explico tintim por tintim o que aconteceu nos autos desse processo. Vejamos, a Advocacia Geral da União, AGU, obteve na Justiça decisão que permitiu ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, suspender o desconto em folha de pagamento dos segurados de mensalidades de associação, preste atenção na frase empregada, que cometeu fraude na filiação de aposentados e pensionista do INSS. Continuando, o caso envolve a Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, ASBAP, que possuía acordo de cooperação técnica com o INSS que permitia o desconto de mensalidades dos associados diretamente no benefício previdenciário. No entanto, depois de inúmeros indícios de fraudes nesses descontos apurados em investigações do Ministério Público Federal, Ministério Público de São Paulo e órgãos de reclamação e proteção ao consumidor, em maio deste ano, o INSS suspendeu o repasse das mensalidades. Ou seja, diante dos indícios de fraudes, o INSS disse: não, os descontos que estavam sendo permitidos nos benefícios dos segurados do INSS, a partir de agora, ficarão retidos até que se esclareça toda essa situação. Vejamos a continuação e já volto a comentar um tópico específico com vocês. Preste atenção neste parágrafo. Levantamento da autarquia federal, ou seja, levantamento do INSS, apontou mais de 10 mil casos. Eu vou repetir para o senhor e a senhora que me acompanha compreender sem que reste qualquer dúvida. Em levantamento do INSS, apontou mais de 10 mil casos. É isso mesmo, 10 mil casos entre reclamações, registro e ações judiciais em que segurados denunciaram a associação por ter feito descontos em seus benefícios, mesmo não tendo se filiado à associação. Para aqui, neste ponto, vejamos, é muito comum para todas as pessoas que trabalham no direito previdenciário, certamente já teve alguma experiência com o que eu vou dizer agora. O segurado ele recebe uma comunicação, uma cartinha em casa, geralmente de alguma associação se passando por escritório de advocacia, e nessa carta, nessa comunicação, via de regra, tem alguma promessa de revisão de benefício ou induzindo os segurados de que eles têm um montante muito grande para receber do INSS. Na maioria absoluta das vezes, trata-se, na verdade, de um crime, isto é, estelionato, em ato contínuo, ou seja, na sequência, além dessa comunicação por si só já ser um ato criminoso, o cidadão menos desavisado, notadamente aqueles que não acompanham o canal Explicando a Notícia,
comparece a essas associações. Não estou dizendo aqui que é o caso dessa associação que figura na notícia que estamos explicando. Estou aproveitando o ensejo para explicar o que acontece na prática. Neste momento deve estar acontecendo em algum lugar do país. O cidadão recebe essa comunicação, comparece a essas pseudas associações ou pseudos escritórios de advocacia e, ao sentar na frente da atendente, que não é advogado ou advogada, eles são induzidos a assinarem papéis. Esses papéis, na verdade, tratam-se de afiliações. O cidadão, achando que está assinando um papel para fazer uma revisão de benefício, porque ele tinha sido induzido anteriormente, ou para receber, segundo a pseudo-associação, valores que ele teria para receber do INSS, na verdade ele está firmando um contrato de associação. E embutido nessa papelada que o coitado do segurado do INSS assina, tem lá a autorização para que haja os descontos em seus benefícios previdenciários. Essas pseudas associações, esses pseudos falsos escritórios de advocacia, passam a descontar dos benefícios previdenciários sob o pretexto, a despeito de se tratar de uma associação e, com isto, defender interesses coletivos dos segurados e pensionistas do INSS. Dito isto, cabe mais explicações logo na sequência. Preste atenção aqui no próximo parágrafo dessa matéria do cartão de visita, a quem, mais uma vez, reforçamos os créditos pela publicação. Vejamos, diante disso, o INSS decidiu rescindir, cancelar o acordo e restituir, devolver aos segurados os valores que estavam retidos. No período de suspensão do ACT, que durou apenas 60 dias, o apenas deixa por minha conta, estou acrescentando, essa suspensão durou 60 dias, somente referente a essa associação que tratamos acima, foram retidos mais de 14 milhões de reais. Eu vou repetir para o senhor e para a senhora que me acompanham. Foram retidos mais de 14 milhões de reais. É ou não é um negócio lucrativo? Se uma empresa que não tem qualquer serviço para prestar, em apenas 2 meses, elas conseguem acumular 12 milhões de reais, imagine o senhor, imagine a senhora, quantos milhões essas empresas não passam a mão dos coitados, miseráveis, que não tem ninguém para defendê-los, para orientá-los, conseguem surrupiar dessas pessoas. Deixe nos comentários a sua indignação sobre essas explicações. O processo, a ASBAP ingressou na justiça, ou seja, a associação ainda ingressou na justiça com um pedido de tutela de urgência antecipada para impedir que o INSS devolvesse os valores aos segurados. Ou seja, o INSS rescindiu o acordo e não repassou os valores que foram indevidamente descontados dos segurados. Diante disto, a empresa disse: olha, você, INSS, tem que me dar aí o dinheiro que fora descontado dos segurados. Esses valores é meu. Eu preciso desses recursos, pois eles são fundamentais para cobrir as despesas das nossas atividades, das atividades de grande relevância para os nossos segurados. Olha, que me desculpe aqui a ASBAP, não a conheço, que deixe registrado. Mas uma empresa que tem um faturamento de apenas o que foi retido lá no INSS de 14 milhões e ninguém nunca viu falar dessa empresa no sentido de prestar bons serviços para os segurados do INSS, no sentido de defender os interesses coletivos de segurados e pensionistas do INSS, ora, a meu juízo, não faz jus, não tem atividade que justifique despesas de tamanho relevo. Entretanto,
A AGU, a Advocacia Geral da União, ao ser questionada pelo INSS, que disse, olha, devolvo ou não devolvo os valores que foram retidos à ASBAP? A Advocacia Geral da União disse não, emitiu um alerta e disse, olha, não vai devolver, porque só contra a empresa existe mais de 70 ações envolvendo esta empresa. Ou seja, pelo que se extrai aqui da matéria, essa associação é igualzinha àquelas que eu disse no começo das explicações. Induz os segurados e pensionistas do INSS a se associarem de forma irregular. Não sou eu que estou falando, está no parecer da Advocacia Geral da União, em que, após analisar mais de 170 ações, descobriu que os descontos de mensalidades associativas eram irregulares. Os procuradores federais ressaltaram ainda que o pagamento da mensalidade poderá ocorrer normalmente, desde que o segurado o faça diretamente na associação. Mas nós sabemos que na maioria das vezes esse tipo de instituição não deixa claro que se trata de uma associação. A primeira vara da Justiça Federal no Distrito Federal acolheu integralmente os argumentos da Advocacia Geral da União e indeferiu, ou seja, negou o pedido liminar, garantindo que os recursos fossem devolvidos aos segurados. Ou seja, aqueles valores que foram indevidamente descontados dos benefícios previdenciários, enfim, foram devolvidos para os verdadeiros donos. A reportagem nos dá conta que, além da ASBAP, o INSS já reteve cerca de 57 milhões de reais que deveriam ser repassados a outras instituições preste atenção, por fraudes no processo de afiliação de associados. A fraude aqui é exatamente aquilo que eu acabei de explicar para os senhores. Eles induzem o segurado do INSS, o pensionista do INSS, a comparecer, via de regra, sob o argumento falso de que se trata de um escritório de advocacia e vai defender algum interesse ou direitos dessas pessoas, quando na verdade trata simplesmente de uma associação. Para que eu vou me associar a esse tipo de instituição? Me justifique um único motivo. Não existe, não tem nenhum motivo plausível, não serve para nada. O dinheiro também será devolvido aos aposentados, no caso aqui acima, mais de 57 milhões de reais. O valor de cada mensalidade varia de 1 a 5% de desconto no valor do benefício, o que pode pesar no orçamento dos beneficiários que recebem um salário mínimo. Abre aspas aqui. Essa ação é importante não só para o INSS, mas principalmente para esses segurados, sobretudo de baixa renda. Eles têm descontos indevidos em seus benefícios, mesmo sem estar filiados a essas associações. Fecha aspas, foi o que explicou o procurador federal Lucas Pinto. Para prestigiarmos os órgãos, é importante esclarecer que atuaram no caso a Procuradoria Regional Federal da Primeira Região e a Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS. Ambas são unidades da Procuradoria Geral Federal, PGF, órgão da Advocacia Geral da União. O número do processo eu vou deixar em um link na descrição deste vídeo, a fim de que vocês possam conferir a veracidade das informações que aqui foram repercutidas. Se inscrevam neste canal, repercuta este vídeo compartilhando em suas redes sociais, a fim de que consigamos evitar mais fraudes aplicadas contra os coitados dos segurados e pensionistas do INSS. Igualmente, deixa o seu like e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.